Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. В студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман. Добрый день всем. Olá, queridos amigos. Nós começamos nosso webinar semanal. E aqui estamos com o Dr. Michael Leitman, Boris e o Simeon. Nosso tema de hoje é a vida depois da morte. Sim, é um tema que preocupa todos e é um tema... Sim, é algo que preocupa a todos. Há uma citação dos sábios que diz que neste mundo é como o mesmo do mundo para vir. Por isso nós temos que preparar para o mundo por vir. O Rabi diz, sim, isso é um texto conhecido da Mishnah. Então, do que poderemos entender, dissemos, vamos todos chegar à morte, mas o que se passa na vida? O Rabi diz, primeiro nós temos que entender o que é a morte. O tema é que a vida começa depois da morte. Depois de que nosso ego morre, depois começa a vida. A sensação do estado eterno do mundo de Boré é um estado que na verdade existe. E em nosso mundo, tal como nos diz sobre o livro do Zohar, isso nos dá a impressão que existe. É como um tipo de fluido, assim, como dizer. É um tipo como de ondas que nascem dentro do nosso ego e que dá ao nosso ego uma sensação de que entre aspas existe, mas não existe de verdade. Realmente agora não existimos. É somente nossa ilusão. E também quando essa ilusão se detém, então se chama que a pessoa morre. Assim, nos vemos nos nossos parentes, etc. E assim, quando nós chegamos a um estado em que aqui, nesse estado ilusório de hoje em dia, nesse estado presente, esse no mundo ilusório, o Dr. Leitman, sim, é um mundo ilusório, assim também se chama, é um mundo no qual nós não imaginamos. Sim, se nesse estado nós conseguimos uma sensação tal de que o ego morre, de que o nosso ego acaba, então não importa, de alguma maneira nós passamos por cima dele. Isso significa que morre. Morre o seu domínio sobre os outros. Isso é o que morre. Então nós podemos elevar-nos por cima dele e então começamos a sentir um novo estado, completamente uma existência nova, que se chama o mundo espiritual. E então, de verdade, começamos a sentir-nos vivos. Sêmio. Então, somente é possível isso durante a vida? Sim. Podemos falar de vida? Sim. E realmente podemos falar de uma vida que é uma sensação da luz branca. Que preenche toda a emoção, toda a mente. Este conhecimento, essa consciência se chama a mente e o coração, e o coração juntos. E então podemos dizer que alcancei um momento espiritual. E antes disso não se toma em conta como que viveram, como estiveram em vida ou que existiram. De alguma maneira existe um estado ilusório, um estado em que entre aspas existe, mas não sei mais o que contar sobre isso agora. Bom, nós falamos tem um livro do Baruch Slam que diz que nosso corpo é todo esses instintos baixos, não é o verdadeiro corpo, porque o nosso corpo realmente é completo e existe no mundo de Ein Sof. Dr. Leitman, sim, nós estamos agora e nos encontramos em um mundo ilusório tal no qual nós nos imaginamos para nós e o imaginamos como
um estado tal И вот как мы без para que possamos, com nossas próprias forças, ou melhor, como o nosso pedido, anulá-lo. Samuel, e como os cabalistas nessas citações, como podemos entender o que passa? Sem os cabalistas não é possível entender, disse Harvey. Sem os cabalistas não podemos entender o que passa aqui. Somente nós podemos entender se nos preocuparmos de uma forma séria, se estudamos de forma séria em grupo, segundo o método correto, e esforçarmos de uma forma séria, no mínimo 1 a 2 horas por dia de forma sistemática. Na verdade, nós poderemos descobrir o mundo espiritual através do nascimento espiritual. Samuel, então você disse o seguinte: este mundo é um mundo de mortos. Isso é o que você disse. Dr. Lightman, não podemos dizer um mundo de mortos para poder estar mortos. Existe uma sensação de que a vida é que morre. Então já está de alguma vez a saída desse mundo a outro mundo diferente? E o Dr. Lightman disse supostamente que é um avanço, assim. A pessoa no nosso mundo, digamos, nesse mundo é chamado de bestas. Existimos somente com a preocupação de nosso corpo físico e como ele existe, nos preocupamos com ele, e toda essa nossa vida, todas as nossas aspirações são só sobre isso e só por isso. Samuel, estado de morte existe somente por isso? Dr. Lightman, o medo da morte existe por isso, Dr. Lightman? Sim, é uma sensação primária de que nos diz que como podemos existir somente assim, que não podemos de outra maneira dizer há começos para a pessoa, começo de uma relação correta com o mundo, mas tem que desenvolver isso, por isso para se chamar Adão e não besta. Samuel, você conhece isso melhor que eu, mas há histórias que falam sobre o tema. Dr. Lightman, isso somente é para os poetas. Mas, na realidade, o nosso tempo está, que nós podemos nos preocupar isso de uma maneira muito séria e isso foi revelado à humanidade somente no século XV e XVI. Durante a época do Renascimento que se deu no mundo ocidental, então isso também, a sabedoria da Kabbalah também começou a descobrir-se a si mesmo mais e mais e explicar a si mesma. Os cabalistas começaram a falar de uma forma mais livre e escreveram livros, apareceram métodos com a saída do mundo egoísta a um ascenso ao mundo altruísta. Samuel, então o salto principal, Dr. Lightman, por exemplo, na Bielorrússia, na zona da Rússia, todo esse método da saída do mundo do ego ao mundo superior, aqui se desenvolveu de Baal Shem Tov. Houveram aí ramos diferentes, cabalistas que se ocuparam disso e deixaram muitos livros. Quer dizer, assim, com 250 anos, o método é um método cabalístico e floresceu, e depois começou a calar-se pouco a pouco, porque que havia um desejo, uma humanidade que era impossível de avançar e superar esse avanço tecnológico através da metade do século XIX. E apareceu na Europa, não entendi o nome, eu sinto. Então tudo como que foi de uma forma que se despiu, e a sabedoria da Kabbalah de alguma maneira se ocultou, e assim já até os anos 20 do século XX, onde Baruch Sulam começou a difundir os seus artigos, que mostrou de novo todos os artigos anteriores. Séculos anteriores. Boris pergunta:
Porque nesse estado há uma sensação verdadeira de alegria O Rav e o Rav responde, são verdadeiras da Sandra, nossa existência. Então, para nós é como tal como somos um corpo que no qual nos preocupamos e de vida, de movimentos, e recebemos isto como a vida espiritual de nosso corpo e nos afastamos, nos preocupamos e nos afastamos um do outro, mas aqui é um tipo de limites ou direções externas. Isso é o que pensamos que é a vida. Se olharmos através de uma perspectiva diferente, uma tela diferente, notamos que esse mundo, essa vida realmente não existe. Tudo é simplesmente algo que está descrito em nossa consciência, mas em nossa consciência é a que existe. Sênia. você falou que o desenvolvimento da alma, uma pessoa pergunta, por que tenho que saber todo o esquema complexo comigo para desenvolver minha alma? É preferível sentir a experiência de desenvolvimento. Por que tenho que saber aonde está, aonde criou? O Rav, nada deve nada a ninguém. A mesma medida que o Boré coloca em cada um o seu anseio à verdade e o propósito da assistência, o meta da vida, a possibilidade de alcançar esse estado. Nessa mesma medida, podemos nos ocupar disso. Ninguém obriga nada. Esse método da sabedoria da Kabbalah tem uma condição. Direta absoluta. Só assim este alcance se consegue esse alcance. O ego nos domina de forma consciente ou inconsciente. E quando começamos a ocupar do método da sabedoria da Kabbalah, o tempo todo estamos diante de um ponto de fazer ou não fazer, de pensar ou não pensar, como ser, direita, esquerda, etc. E dessa maneira, o tempo todo escolhemos se eu me fico como uma besta, se também faço algo, se toma algo. Em conta que algum tipo de conexão, porque no espaço espiritual, estas ações não se notam porque são ações egoístas ou que, de alguma maneira, vou atuar. Sênior. Então, as pessoas têm que, quando está com a teoria do ponto com oração, sim, exceto de nosso desenvolvimento egoísta, nós também temos o ponto no coração e o anseio por ele. Existe em nós, porque foi criado, e este ponto é o que fica em nós no Boré. O ponto está dentro do desejo egoísta, e se começamos a preferir o desenvolvimento desse ponto do coração em relação ao desejo bestial, então vamos começar a desenvolver esse ponto sob a influência da luz superior, através do grupo, até o estudo da sabedoria da Kabbalah, através de todas essas ferramentas. Então, este ponto do coração vai começar a atuar, a fazer escolhas específicas, a começar a crescer, florescer, a desenvolver-se. Então, vamos a começar a sentir algum tipo de movimento interno. Aonde nos leva? O que é que quer? Ele vai nos arrastar como um bebê que quer isso, a outro, lá. E nós, então, vamos pensar nesse mesmo estado. Até que ponto podemos entregar-nos nesse desenvolvimento, nesse ponto, em relação a este corpo? Sim, este corpo. A preferir um sobre o outro. É impossível fazer ao mesmo tempo esses dois movimentos. Pode ser um por conta do outro. Quer dizer, a decisão que tem que se fazer? Sim, a decisão a pessoa tem que ter, decide, depois desce disso e sobe de novo, ou de novo desce. Sim, a vida sempre é assim.
está ao redor da preocupação da besta ou da espiritualidade? Uma pergunta sobre esse tema, uma pergunta de Haifa. Perdi a pergunta, diz o Semyon. O Rav diz... tá aí Peter, Tbilisi, Quedimburgo. Estão todos numa mesma tela? Todos? Não, somente vem a nós. Ok. Então sigam vendo-me. A pergunta sobre o desenvolvimento da ciência, desenvolvimento tecnológico e o anseio pelo conhecimento da sabedoria da Kabbalah, o Dr. Leitman, o anseio pelo conhecimento pôs um anseio pelo mundo superior, porque a pessoa começou a ocupar-se por isso na sabedoria desse mundo, logicamente. Digamos que interessar-me pela ciência, a arte, todo tipo que passou com a humanidade, de alguma maneira. No final do século XVII, etc. E depois disso, já a revolução tecnológica, todos os trabalhadores chegaram dos campos, tudo isso que de alguma maneira desceu, apagou para a humanidade, para conhecer a espiritualidade, que outras possibilidades interessantes descobriram essa natureza desse mundo, isso interessou a humanidade. Por que vamos nos ocupar de algo que é inalcançável, que nós percebemos? A pergunta é, quando falamos desse triângulo dos desejos, se é possível saltar por cima disso? Sim, disse Rav. É algo que já se torna claro desde o século, desse último grau, que a ciência tem um fim, o fim do século XX, todos os cientistas já falaram sobre isso, que na época da ciência já se acabou, que não há mais como tem que desenvolver isso, e todos estão de acordo com isso, e quer dizer que já não tem mais em nós algo especial que possamos descobrir que seja como um salto especial. Já são nos métodos quânticos e já estão a teoria sobre esse tema, sobre o fim do alcance científico, porque a sabedoria da Kabbalah explica que a mente é um método que é humano, que chega dentro das possibilidades que chega a pessoa, mas não investiga o mundo como ele é. Investigo como eu sinto em mim, como eu sinto, como eu percebo. A matéria, o mundo, é uma matéria que está pelas minhas sensações. E é por isso eu tenho que colocar limites claros aonde está o limite e o meu alcance. E resulta que tudo é muito claro, porque na realidade os limites estão próximos e entendemos que alcançamos. E por isso a ciência, que saltou nos últimos 150 anos, também esteve antes. Podemos dizer que a ciência, na realidade, está finalizando o desenvolvimento científico. Por isso, estamos já na porta da nossa vida no mundo espiritual. E com relação à sabedoria da Kabbalah, eu já preveniu isso antes, há milhares de anos. Estava claro, se via de forma clara. Porque a fim do século, quando termina, no finais dos anos 2000, a Sefirot desse mundo, se entende a finalidade dessas 10 Sefirot e o salto que tem que ter a um grau mais elevado, Semyon. E aí começa uma série de crises, a crise de 2008, etc. Essa é parte do que vem com o entendimento. Rafa, não, é algo da natureza, o processo. Com relação ao que você disse, digamos que viver uma realidade virtual como um computador, por que é importante? Por que são importantes todos os esforços neste mundo ilusório?
Rav, não vamos poder preparar para alcançar o mundo superior se não alcançamos o método do alcance desse mundo. Vocês sabem, é como tem que sentir essa necessidade. Que necessitamos processar este grau bestial corporal, desenvolvermos nisso para poder elevar-nos ao grau espiritual. É a negação sobre. Digamos que temos a família, trabalha, desenvolvermos, mas fazemos tudo isso para que possamos depois alcançar o mundo superior. Sêmio, minha pergunta é, se faz isso no mundo virtual, para que todo esse esforço? Qual é o sentido de todos os anos de vida? Dr. Lightman, cada ano que vivemos neste mundo terreno, é necessário para que emulemos a experiência dessas mesmas emoções que, apesar de que todas as experiências são ilusórias, mas aqui faz acumular sensações, experiências, começamos a conhecer como construir, como entender, como construir sobre isso, sensações, percepções espirituais que são completamente opostas. Não está claro qual é a oposição, mas você não pode trocar positivo pelo negativo. E por isso, aqui há, como vou dizer, aqui há uma necessidade de adquirir experiência no nosso mundo, acumular experiência. Inclusive, dizem que os cabalistas chegaram nos anos anteriores, tiveram que aprender toda a ciência desse mundo para poder ocupar-se da sabedoria da Kabbalah. No nosso tempo já não é necessário, mas na realidade, assim, de alguma maneira tivemos que atuar. De Sibisky pergunta, ao melhor, podemos... Porque sinto que não lhes interessa estar em conversações entre eles, em Plovdiv. Façam perguntas, algo diferente que possam interessar. Vamos começar, façamos uma experiência. Sim, mas eles não têm microfone. Eles precisam ter microfone e assim poderemos falar entre nós. Sim, consigam um microfone e vamos poder começar. Preparem-se. Pergunta de Sibitsky, como pode ser uma mente, uma emoção, aonde hoje em dia sentimos isso, Rav? Nossa sensação não é o corpo, nosso corpo é algum tipo de matéria que não dá a impressão que existe. E dentro desse corpo nos sentimos como existente, como vivente que tem esse corpo. E há imagens que passam, mas na realidade é tudo o que há. E nesses últimos tempos é um tema que estudamos, escrevi sobre isso e também em Twitter. E, na realidade, existimos o pensamento do Criador. Exceto o pensamento do Criador, não existe nada. Todo o universo, tudo que existe é um pensamento. É um pensamento. Falem com os astrônomos, perguntem aos astrofísicos. Eles vão dizer que, na realidade, tudo que existe é pensamento. O universo é um pensamento. Eles sentem isso quando trabalham com essa matéria, com o céu. Eles sentem que é pensamento, que é um programa. Isso também é que diz a sabedoria do Kabbalah. Então, esse é o espaço infinito.
não espaço finito, em sua essência é pensamento, como dizem, como está dito. E por isso, não há nada exceto isso, matéria, tudo que já começamos a sentir como resultados, depois que... Semyon, você quer uma pergunta, quer que façamos? Eles podem falar? Perguntou Rav. Sim, estão na tela. Pode ser que não, eu não sei. Temos problemas técnicos. Boris, tem uma pergunta que é parecida. Se o ego, se morre, onde eu vou sentir a eternidade? Nada em você morre, diz o Rav. Só é tudo em relação a nós. Aparece ou desaparece. Mas não há nenhuma outra maneira. Então, o egoísmo se detém de influir-nos, e por isso pensamos que morre, mas não é assim. Trabalhamos com ele de outra maneira. Diante dessa pergunta, é possível pedir ao Criador que arraste, que não coloque a morte, que vivamos mais? Não, não é uma pergunta correta, diz o Rav. Você tem que alcançar o mundo espiritual, tem que, no lugar de repelir a morte, trata de alcançar o mundo espiritual. Várias perguntas sobre as reencarnações. Por que não devolvemos na primeira encarnação anterior? Dr. Leitman, pode ser que a pessoa não teve reencarnação anterior, pode ser. Segundo, se houve reencarnações anteriores, então se unem a essa mesma reencarnação na qual vai começar, que agora a levar a cabo ao final. Assim, como podem aparecer? Se estudamos a sabedoria da Kabbalah na vida anterior, se alcança nesta vida esse mesmo grau na qual vai poder recordar em graus anteriores, então não alcançar. Se conectariam com isso? Semyon pergunta. Um aluno nos pergunta, qual é a força da vida de uma pessoa da sabedoria da Kabbalah? E do que depende essa força da vida? Rav, a força da vida... A força de vida depende da possibilidade de sofrer por alcançar, pelo propósito da existência. Sim, assim resultou. A pergunta de Kiev. Por que tais coisas naturais como a morte produzem medo? Dr. Leitman. É uma perda, desaparecimento. E a pessoa como egoísta, é uma pena perder isso, apesar de que a vida está cheia de sofrimentos. Se fazemos um cálculo do quantos prazeres recebemos na vida com relação ao sofrimento, lógico que vamos chegar à conclusão que não vale a pena viver. Mas o nosso corpo físico nos pressiona muito com relação a esse tema. Querem perguntar algo? Arrumar o microfone? Estão... Krasnoyarsk? Não querem perguntar, por favor. Давайте, слышно. Я вот хочу спросить насчет предстоящего виртуального конгресса. Eu gostaria de perguntar em relação ao congresso virtual. Pergunta, diz o Rav. Eu quero perguntar. Pergunta com relação ao congresso virtual que vai acontecer. Então, pergunta. Eu quero perguntar exatamente a conexão que vai acontecer. Resulta que até quanto vamos poder alcançar conexão como se for um congresso físico? Qual a diferença, diz o Rav?
tem um grupo e ver todos, você pode conectar-se com eles, então vai fazer como uma conexão comum. Aqui não, aqui. Tem perguntas também, Peter. Todos vão começar a perguntar e aí assim vai ver conexão entre vocês. Começa a sentir um ao outro os grupos. Comecem, ao melhor, a visitar-se um ao outro. Faça algum tipo de reunião, congresso, e assim vai aparecer entre vocês um clima muito grande, um desejo de alcançar o Criador, multiplicado pela quantidade de grupos diferentes, e vejam até que ponto esse desejo é verdadeiro, é prático, funciona, atua. Então, realmente, eu os aconselho a arrumar a conexão entre vocês. Peter, quer perguntar? Sim, é possível sobre o tema? Então, depois podemos falar do congresso. Peter? Não se escuta, não os escutamos. Здравствуйте, меня зовут Astana. Елена Васильевна, я из Астаны. У меня вот такой вопрос. Olá, me chamo Ilana e tenho uma pergunta assim. Потому что управляемый эгоизмом. Você disse que não somos livres porque estamos... То есть мы пока не поднимемся, O ponto do coração está dentro do ego, quer dizer, resulta dentro, dominado por isso. Nossa vida espiritual está sob a prisão do ego. Temos que sair de lá. Temos que dar-nos por acima do ego. Eu não entendo como posso fazer isso. O Rav já é um método. Pelo menos está claro que temos que sair desse. Não perdemos o ego. Não vai te abandonar e você vai poder tampouco mover a nenhuma parte. Mas ir acima dele, sim, para poder dominá-lo. O ponto, apesar de tudo, se atrai ao sentido. E o movimento do ponto dentro do ego, sim, diz Rav. Nosso ponto é o começo do Kli, fundamento de nosso Kli espiritual, da nossa alma. Mas é somente a base, o começo, como uma gota de sêmen na qual se desenvolve um embrião. Temos que começar a desenvolver em si mesmo. Embrião, pouco a pouco, se vai levar por acima do nosso ego e vai começar a se desenvolver acima desse, sair desse mesmo ponto, desse que se chama saída do Egito, do domínio do nosso ego, do faraó. Assim o conta de uma forma. Assim, nos tornamos livres e voltamos a desenvolver nesse mesmo ponto que, de alguma maneira, começar a sentir nesse mundo espiritual a vida espiritual. Muito obrigada. Nuremberg. Não se escuta, sim. Женя, ты меня слышишь или нет? Por favor, pode falar. Pergunta. É um tema muito interessante. Nós queremos saber como morrer, para morrer de novo e nascer de novo. Morrer é muito simples. Você morre nada mais. Ok, golpeia os dentes. Que mais? Sim, meu. De Frankfurt pergunta, o cabalista não dá pena morrer? O Rav, ele não morre. Quantas vezes eu vou ter que contar como o Rabash contou sobre isso? Que como na tarde, como à tarde você está com a camisa suja, o mesmo é aqui. Simplesmente
Você tira de você mesmo isso que está te envolvendo. E depois você está limpo, desnudo, você continua existindo. Isso adere ao eterno e ao ponto do coração? Sim. Se não, então, vai ter que passar outros estados. Mas, apesar de tudo, não é a morte. Não há morte, somente é uma separação do nosso ego. Podemos fazer isso de uma forma real em vida, no nosso mundo. E vale a pena que consigamos assim, ou que vamos ter que, para separar-nos nisso, entre aspas, morrer nosso corpo físico. Pergunta de Moscou, a Valéria pergunta: todos os órgãos internos no nosso corpo vou sentir o começo da alma. Começo da alma, nós sentimos o desejo de revelar o Criador. Esse é o começo da alma. Todas essas perguntas chegam do ponto do coração. O coração, o ego e o coração é o ponto do nosso cli espiritual. Soti, tem microfone? Sim. Soti, uma pergunta. Если не душа, то что переходит в новое тело при новом рождении, в круговороте жизни? Se não fosse pela alma, o que acontece na próxima reencarnação, na próxima vida? Rav, nosso ponto no coração, o que mais? Kiev, por favor. O que acontece com a consciência, nosso conhecimento, quando o nosso corpo físico? O que acontece com a minha consciência? O meu eu, o que me diz que sou eu. Há algo na pessoa que diz eu sou eu, que não é a besta? Dr. Lightman, espera. Deixa eu responder. Você tem dentro, assim, muito o que você quer tirar. O tema é que tua consciência existe para levar a satisfação às necessidades do teu ego. Se você morre, quer dizer, morre, que cai de ti, então esta consciência não é necessária e se perde. E o que alcançamos através do nosso método é desenvolver um tipo novo de consciência, um tipo novo de desejo, de consciência nova que serve a um desejo novo, ao desejo de outorgar. E por isso nós não temos que morrer. Podemos viver várias gerações de vida e morte, encarnações de vida e morte, e num tempo de existência de um corpo físico. E quando morrermos, já antes disso, vamos estar, entre aspas, num estado que vamos estar fora do corpo. Semyon, pergunta assim pontual de São Petersburgo: o que é o suicídio espiritual? O Rav. Na realidade, não há definição tal como suicídio no mundo espiritual. Quando a pessoa cai dentro do seu ego, começa a sentir isso. Boris pergunta: предположим, мне уготовлено достижение небольшой ступени постижения Творца. Что это значит? E cada um tem uma parte da alma, cada Marichon, que quer dizer que cada um alcança Borei, o Criador. Dr. Lightman, não importa se de alguma maneira se alcança um grande ou pequeno, porque eu sou uma célula de um corpo integral. E por isso sinto dentro de minha célula todo o meu corpo. E eu sinto até o ponto que todo o seu trabalho, todas as suas opções, seu programa,
todos os sistemas e estruturas, todas alcançam por mim, a mim, na mesma medida na qual entro nessa estrutura, segundo a potência da minha entrada. Mas, de alguma maneira, eu alcanço de uma forma completa. Não fica em mim nenhuma sensação de que não alcancei algo. Sinto a mim mesmo completamente preenchido, cheio do alcance. Plovdiv. Здравствуйте. Мой вопрос такой, как правильно мы пользуемся... Olá. Minha pergunta é assim, Shalom. Como usamos corretamente o medo aparente? Como usamos o medo da morte? Tem que temer por agora para que isso nos empurre a possibilidade de dirigir a vida. Você escolher a vida eterna e plena. É uma escolha. E para isso nós temos que temer a morte. Por isso que vem o medo. A expressão é que deve baixar a vida. Como alma, como particular, definir o resto das almas? Nós estamos num único sistema, num sistema fechado. E o fato de que eu me baixo a mim mesmo, isso influi a todos. A outra pergunta, como abrando a minha potência de otorgamento? Através de eu me ocupo pelos outros? Sim, eu abrando o meu clipe. Conforme mais me preocupo, a minha preocupação é o sistema, a entrada no sistema. Eu me preocupo mais pelos outros, assim me alcanço mais um CLI único, unificado. E assim eu sinto mais a vida eterna e plena. Pergunta de Kiev. É muito difícil parar de identificar esse instinto. Meu corpo é o meu eu. Aqui olhar o ponto como uma besta, assim. E eu sou algo que não está dentro do corpo. Eu me encontro no corpo, o corpo vai morrer e eu vou ficar. E quero, antes de que esse corpo morra, quero conectar-me, estarem nele. Então, não me importa o que vai acontecer com o corpo. Boris, pergunta de Moscou. Se entendi corretamente que tudo o que acontece agora é somente para... A culpa pode ser mariposa e somente mostrar que se converte em comida por si mesma. Rav. Certo. Se nós explicamos corretamente a uma criança pequena sobre a morte, não tem que confundir as crianças. A pessoa tem que se desenvolver por si mesma. Se tem desejo de responder essas perguntas, a pessoa tem que por si mesma, tem que buscar por si mesma. Nada tem nas perguntas. Tem pessoas de Moscou que querem perguntar. Estão sentados. Toronto tem microfone. Não é necessário. Moscou. Ok, pergunta do que falamos. A pessoa precisa 125 que entre a vida na espiritual plena? Não 125, são 24. 124, 125 já é a vida interna. 124 é o que tem que deixar o grau anterior para elevar o próximo grau, mas não se sente como perdida. Se sente como uma liberação que é necessária do preenchimento anterior. Preocupar-se a ti mesmo para o futuro. Todo o tempo tem que baixar e elevar-se, baixar e elevar-se.
As almas podem existir depois de que separam do corpo? Rav, as almas se sentem a si mesmas como separadas uma da outra. Isso é uma maneira egoísta, mas essa divisão é ilusória. E por isso esse mundo chamado mundo ilusório, e na realidade nada existe. Na realidade somos partes de um Kli integral que está completamente preenchido do Criador. Somente precisamos querer despertar dentro de nós essa sensação. Serkei pergunta, como meus sentidos vão mudar no mundo espiritual? Os sentidos físicos quase não mudam. De alguma maneira, como o burro, vaca, não importa na realidade. É assim como você vai ficar, um animal. Mas tudo que vai mudar em ti, você é alcance no mundo espiritual, é o teu alcance no mundo espiritual. É uma visão muito séria que já tem que chegar assim adiante. E todas as aspirações, todas essas coisas vão ser somente para que exista, não importa como. Você necessita entender uma cama normal, uma computadora, o que você precisa para poder compartilhar a sabedoria da Savanah. Fará isso, então trabalha na sua parte. Se é que precisa de uma família, preocupa-se por ela, mas tudo é menos importante. Pergunta de Provlov. Ela pergunta, quando a pessoa parar esse corpo físico, depois que revela o Criador, quando perdemos esse corpo físico? No nosso mundo, há vários cabalistas. Estamos na sensação e podemos estar com eles em conexão e junto com isso vai ter no mundo espiritual. Existem como um conduto. Nos dão a possibilidade de estar conectado com o mundo espiritual, essas pessoas. Mas há poucas pessoas assim que não necessitam mais, não tem necessidade disso, porque temos um desejo pequeno no nosso mundo por espiritualidade. Kiev. Со всеми уголками мира, хотим чувствовать весь мир как один общий дом. Agora fizemos um trabalho grande, uma conexão em diferentes partes do mundo. Queríamos sentir todo mundo como um alcance no Congresso, ao primeiro dia do Congresso. Como vamos a querer algo mais? Que por acima de tudo que fizemos, que avancemos mais, porque temos que ajudar a você a fazer seu trabalho. Como se pode fazer isso? Eu sinto, querido amigo, você disse tudo corretamente, exceto uma coisa. Não é ajudar a mim a fazer o trabalho, senão eu ajudo vocês a fazer o trabalho de vocês. É de Kiev, né? Certo? É assim. Eu espero que estejam prontos para isso. Temos 15 dias mais até o começo do Congresso, até o fim daqui 2 fins de semana mais. Vamos poder falar sobre isso, discutir sobre as coisas, vamos encontrar-nos. Vamos estar preparados. Amanhã vai ter de uma aula que vamos falar sobre isso. Creio que vamos a conseguir. Já em vocês sensações, mas ao menos um conhecimento de que o êxito depende da nossa conexão. Peter?
Поближе. Não se escuta, Peter. У кого-то включен микрофон, кроме вас. Нас слышно, да? Да. Раф, скажите, пожалуйста, как группа помогает Pergunta. расстаться с эгоизмом и научить себя Diga, por favor. Что-то помехи у нас. Помехи у нас. Мы поняли только начало. Я ничего не понял, потому что... Não deu para entender a pergunta, parece. Шум идет. Отключите все остальные микрофоны. Me diz, entendi nada, ruído que vinha junto com vocês. Por favor, discotetem e faça de novo a pergunta. Как группа помогает победить эгоизм. Como o grupo ajuda a entrar o ego? Como o grupo faz com a cabeça... Essa é a pergunta. Ela balançou a cabeça. Não deu para ouvir muito bem. Se a pergunta é como o grupo ajuda a vencer o ego, é muito simples. Não é capaz de vencer o seu ego de nenhuma maneira. Você vai cair dentro da depressão. Você vai vai comer a ti mesma. É impossível descrever o que vai sentir até que entendas que só a conexão com os outros, assim quanto mais agarrar e aferrar-se com os dentes na conexão com os demais, por elevar-se acima do ego, por acima dessa baixeza, dessa falta de sentido que vai pressionar-te. Só estar conectado com os demais, só assim a pessoa deve escapar de romper-se a si mesmo ao ponto. Somente dessa maneira vai poder escapar-se do seu Egito, do ego. Pergunta: se o Criador tem sua própria personalidade, Rav, está o eu? Existe o eu, o Criador? É o único Criador? É a única coisa que existe, exceto o Criador? Exceto o pensamento do Criador. O pensamento do Criador, do Boré, não há nada. Nós somos parte, existimos dentro desse pensamento. E é justamente o que começamos na nossa conversação hoje, que tudo é criação, que todo o universo é um pensamento que percebemos. Pergunta: se Boré domina tudo em a cada momento e dá força de vida que existe, o que quer dizer alcançar seu grado sobre a vida? Rav, todo tem que passar por mim. Tudo passa do Criador por mim, exceto que é uma similitude completa? Não é similitude completa, é somente um conduto do qual passa o pensamento do Criador para toda a criação. Pergunta de Astana. Dissemos que não existe nada fora da nossa consciência. O eu é a consciência egoísta. Вот это немножко не могу сформулировать. Наше сознание есть эгоизм. Нет, ничего не существует. Não consigo explicar bem. Nossa consciência é o ego. Não existe nada além do ego. O eu é a consciência do ego. Então, se não existe o ego, existe somente consciência. O que é esse jogo de palavras? Eu não te entendo, diz o Rav. Ok. Pergunta outra vez. Pergunta. Ничего не существует, кроме сознания. Допустим, это спорный вопрос, но допустим. Pergunta: não existe nada mais, nada, exceto a consciência, o Rav diz. Ok. É a consciência do ego. Nossa consciência, no dia de hoje, é em relação com ele. Para nós, não existe nada além disso, certo? O que mais? Você respondeu a pergunta. Muito obrigada.
Estou contente, diz o Rafa. Tem duas perguntas que fizeram antes. Na América do Norte, os alunos de fala inglesa do Centro de Estudo de Kabbalah querem fazer umas perguntas. Como a sabedoria da Kabbalah ajuda na conexão diária com a conexão superior? Se trata de uma conexão justamente do dia, de cada momento, cada segunda. Não importa se o cabalista vive, fuma, se ocupa, manda o ódio, trabalha, não importa o que faz, mas com isso, está em conexão com a força superior. Quando está o tempo todo na conexão. Eu digo um exemplo, como a mãe que está trabalhando no seu trabalho e seu bebê está enfermo na casa. Todo o tempo ela pensa nele, trabalha junto com isso e faz o seu trabalho e pensa nisso. Podemos estar num estado assim. Assim nós, os cabalistas, que fazemos todo o trabalho nesse mundo, e junto com isso, estamos em conexão com o Criador. Boris, pelo visto, responde também já a outra pergunta. Como a conexão com a força superior muda a forma de vida? Exatamente assim a vida muda. Pergunta, o que quer dizer bebê que não nasceu, que falece no mundo espiritual? Existe no texto, estudamos sobre isso, tudo que passa conosco. Sobre isso se explica no texto, como o desenvolvimento da formação do embrião, depois do desenvolvimento do embrião, depois como tem que cuidar para que não há aborto, como cuidar do embrião. Também existe no mundo espiritual e depois se move assim ao seu nascimento, se dá voltas para poder nascer, sai através do ponto de nascimento e eleva para poder mamar no peito. Tudo isso acontece no mundo espiritual. Tudo que passa no mundo físico é uma concordância com as forças espirituais. As forças espirituais desenham em concordância com o corpo físico e tudo que acontece conosco. E o que nós estudamos a sabedoria da Kabbalah, se entende que o que acontece lá. Logicamente que não se vão converter. O principal é começar a entender o pensamento da criação. Tem uma pergunta. Sergei de Sochi. Parece que não. Há uma pergunta assim. Por que é necessário tantas pessoas se há que alcançar o mundo espiritual? Cada um tem que chegar a uma parte pequena do trabalho geral, sua parte, e já estamos no último grau. Nós, na realidade, estamos ao final dos 6.000 anos, aonde termina toda a correção, e a correção se vai dar durante esses mesmos 6.000 anos, desde o começo da correção, a quase 5.779 anos. E então, nesse começo, Adão, a correção, que foi o primeiro cabalista, no qual começou a correção. E nós nos aproximamos ao final. Pode ser que dependa tudo de nós, o mundo está pronto. O primeiro, continuamos com o estudo do livro do Zohar. Iniciar o curso que começou agora. Нас ожидает 19-21 октября большой всемирный виртуальный конгресс
Может быть, пару слов и прощание на неделю. Пару слов очень простые. Ребята, товарищи, давайте пригласим подключиться к нам на этот конгресс. Он несложный. Вы можете увидеть, какие там уроки. Он для начинающих, для самой широкой публики. Но и для всех. Потому что самое главное – это объединение между нами. Не количество знаний и качество знаний, а в объединении, в качестве и в количестве объединений мы обнаружим себя существующими в высшем мире. Поэтому конгресс подходит для всех. Приглашайте на него всех. Люди могут просто из дому подключаться. Даже не надо никуда ехать, не надо сидеть в десятках. Для них это может быть тяжело, непонятно, не так, как для вас. Так что приглашайте. Раздавайте всем какие-то записки, где это будет, как подключиться, адрес подключения. И давайте мы с вами будем к нему готовиться. А пока до встречи на следующей неделе. Всем всего наилучшего. Будьте здоровы. Обнимаю всех вас. До встречи. Пока. Пока.